Bom dia, começando mais uma live sobre fundos imobiliários, hoje dia 14 de janeiro de 2025. Hoje nós vamos falar sobre o HGLG, Pátria Log Fundo Imobiliário, o relatório gerencial que foi publicado ontem à noite. E hoje a gente já fez uma leitura sobre o fundo aqui, sobre essas recentes movimentações, e decidimos fazer essa live. Primeiro porque é um fundo bem relevante, né? Um fundo que tem quase 500 mil cotistas, né? 492 mil cotistas. Muita gente investe no HGLG, um fundo de mais de 5 bilhões em patrimônio, é um fundo que tem uma liquidez de 6 milhões por dia, né, até um pouco mais do que isso. Então, acho que vale a gente aqui fazermos a nossa live hoje para que a gente possa comentar o que melhorou, o que piorou no HGLG 11. Eu acho que tem muitas informações que giram em torno desse portfólio, é um fundo muito grande, então vale conferir. Baroni, tem coisas que melhoraram, tem coisas que pioraram? Sim, eu acho que sempre tem essa questão que deve ser balanceada, não só no HGLG, mas em todos os fundos imobiliários. Cabe a nós aqui decidirmos aquilo que mais melhora, né? Ou seja, aquilo que mais tem aí trazido dentro de uma balança, mais benefícios, né? Uma maior segurança para o investidor. Então, às vezes eu acredito que alguns riscos são menosprezados, alguns riscos são maximizados, alguns riscos, talvez eles não tenham a mesma coloração para todo mundo, alguns veem um pouquinho mais vermelhinho, outros veem um pouquinho mais amarelado, então vamos tentar trazer um pouco de cor a tudo isso que gira em torno do HGLG, tá? Eu vou passar por alguns pontos aqui, eu quero ser bem objetivo com vocês, vou passar por alguns pontos, e aí eu vou falando, pessoal, eu não vou ficar dizendo assim, olha, isso aqui melhorou, isso aqui piorou, não, eu vou fazendo algumas leituras e vocês naturalmente vão entender aquilo que está ficando melhor e aquilo que talvez tem que ficar um pouco mais atento aí, tá? Então, a primeira questão aqui que me chama a atenção é um fundo que hoje, né, um fundo de grandíssimo porte, né, enorme, aí 1,6 milhão de metros quadrados, é um portfólio bastante antigo e robusto, né, e por outro lado, ele tem feito aquisições e alguns desses portfólios que foram adquiridos vieram também com passivos juntos. Então, o HGLG, que historicamente era um fundo que tinha uma alavancagem relativamente baixa, hoje eu diria que ela é um pouquinho mais alta, 11,6%, mas daqui a pouco a gente vai estratificar isso aqui um pouquinho melhor para todos vocês. Como eu disse, um fundo de 5 bi, mais de 5 bi de patrimônio, quase 500 mil cotistas, mas vamos em frente, né? O gestor tem feito aqui do Pátria, ele tem feito uma retrospectiva dos fundos, então, inclusive, até vale conferir. Ele fez isso para o HGRU, HGRE, HGCR, HGFF, enfim, vale conferir essa retrospectiva que eles fizeram. Acho que tem muito aprendizado, eu diria assim, embarcado nesses relatórios gerenciais, até para contar um pouquinho da história, né? Então aqui ele fala sobre os resultados, traz bastante informações importantes, fala um pouquinho também do contexto aí macroeconômico, que é muito positivo, e esse gráfico, na minha visão, ele é muito importante, tem muito aprendizado aqui, tem coisas, como eu falei, que melhoraram, que pioraram, mas tem muito aprendizado embarcado nesse gráfico, né? Primeiro vamos começar sobre a questão da distribuição. Algumas pessoas podem falar, Baroni, o rendimento do fundo caiu, né? Ele pagou na média 1,13 em 2023 e agora 1,10 em 2024, né? Isso é bom ou ruim? Bom, primeiro você tem, como eu sempre falo, colocar um pouco mais de lupa naquilo que é o rendimento de um fundo imobiliário. Muitas das vezes as pessoas olham só o resultado ali, só a distribuição final e não conseguem compreender aquilo que está dentro do resultado, né, que compõe o resultado de fundo imobiliário, todas as receitas, todas as despesas. De fato, se você olhar o resultado, né, o rendimento diminuiu. Mas quando você olha o resultado recorrente médio, subiu, né, de 1,01 para 1,06. Então, aquele 1,10, até um pouco mais para trás aí, né, estava sendo pago lá em 2023, ele era 1,10 muito mais carregado com rendimentos não recorrentes de vendas de ativos que foram realizadas. Como o HGLG diminuiu um pouco desse fluxo de vendas, agora ele está no momento ao contrário, ele está comprando mais ativos, né? O resultado diminuiu o rendimento, né? Diminuiu aí de um ano para outro, mas o rendimento médio melhorou, que na minha visão é o que mais importa. Então hoje o 1,10 é muito mais sustentável do que ele era no passado, tá? Essa é a minha leitura. Então piorou por um lado, né? Porque o rendimento diminuiu de 23 para 24, mas melhorou por outro lado que o médio subiu recorrente. Tudo bem? Então é isso que eu acho que é a dinâmica da nossa live de hoje. Mostrar pontos de melhoria e pontos de não melhoria, né, de piora, e aí você vai ponderar qual que é a visão, qual que é a leitura que vocês vão ter desse assunto, tá? Número de cotistas subiu, então veja que o mercado, mesmo tendo sido um ano bem desafiador em 2024, né, a base de cotistas cresceu um pouco mais de 11%, tá?
mostra resiliência do fundo. A vacância física diminuiu. Olha, Baroni, aquilo que você vem falando, né? Que quando a gente coloca para o micro, os fundos têm melhorado muita coisa, né? Então aqui é um bom exemplo disso, né? A vacância física diminuiu, né? Quase 23% de 8,3 para 6,4. E olha que esse 6,4, que a gente vai ler daqui a pouquinho, ele só aumentou, né? Na verdade, era até menos, era 4,8, salvo engano, no mês anterior, em novembro. Ele só subiu agora. Tivemos algumas movimentações de locatários? Sim, mas ele subiu porque um ativo novo, né? Ele passou ali a transitar no portfólio do fundo, depois do Habits, e como esse ativo tem algumas locações já feitas, mas ele ainda tem uma área vaga significativa, pesou nessa composição nova do portfólio do fundo, tá? O fundo subiu 200 mil metros quadrados, né? Isso é bem interessante de ver, eu gosto muito de ver esses números, né? De ver o crescimento do fundo, do mercado, isso é muito bom, né? Vamos lá. Depois vocês podem ler com mais calma, tá? Eu estou falando de uma maneira mais ampla aqui, até para a gente ser mais objetivo. Outro ponto importante que a gente tem que considerar é que o HGLG agora, ele bateu o martelo que ele também desenvolve, né? Ele entregou agora o G300, Itupeva, que é exatamente esse que teve o Habits, mas ele também está construindo um ativo na Bahia, em Simões Filho, que vai ser um contrato BTS com o Mercado Livre, né? Então é muito importante de vocês entenderem que o HGLG hoje ele consegue trazer um resultado implícito de médio prazo interessante. Porque quando você compra um imóvel pronto, né, você tem ali, pode até ter uma transação vantajosa para o fundo, um cap rate interessante, mas quando você constrói, a ideia é que você tenha um cap rate ainda maior, né? E que você vai poder se apropriar do ciclo completo deste imóvel, tá? Então é bem interessante olhar isso, tá? Olha só, olha o item 2, algo que eu venho falando recorrentemente para vocês, principalmente no mercado de logística. Melhora o resultado da exploração do portfólio em termos de diminuição de vacância e aumento dos valores de locação. Quantas e quantas vezes eu tenho falado desses últimos 2, 3 meses? Pessoal, o fundo imobiliário está caindo, mas veja que disso, a minha leitura é que isso está sendo motivado pela questão macroeconômica, fiscal, juros altos, inflação. Mas quando a gente traz para o micro, no nano, lembra que eu falava isso para vocês bastante? Os números não estão ruins. Então, os aluguéis estão melhorando, os valores de locação estão melhorando e a vacância está diminuindo. Então, eu estou mostrando isso para vocês através do exemplo do HGLG, né? O fundo vem melhorando a qualidade de ativos, né? Procurando ativos mais novos, procurando investir esses ativos melhores e, consequentemente, reciclando, vendendo aqueles ativos que a gestão entende que ficaram mais defasadas, né? Obviamente, sempre procurando fazer uma gestão de caixa, que é um desafio. Hoje o HGLG vive um risco implícito de caixa, um risco implícito de portfólio, é um fundo muito grande, né? 1.600.000 metros quadrados, então isso faz com que a gestão tenha que ter tem uma estrutura de capital, tem uma alavancagem, então tem que ter um cuidado muito grande, a gente vai ver daqui a pouco, na minha visão, que seria o maior risco aí para o HGLG que tem que ser acompanhado. Não é um risco super vermelho, mas é um risco que tem que ser acompanhado aí no médio prazo, tá bom? Então, perspectiva para 2025, o fundo segue aí continuando com o seu trabalho comercial, continuando com o seu trabalho de investimentos em ativos, e como eu falei para vocês, ó, o HGLG Itupeva G300 teve a sua entrega de Habits e, consequentemente, aí o fundo passou a ter essa nova vacância. E também foi iniciada aí as obras do HGLG Itupeva, né? G400, né? O G300 foi entregue e o G400 vai ser iniciado junto com já em andamento com Simões Filho. Agora aqui tem uma coisa muito importante, mas muito importante, inclusive eu quero aqui fazer uma ressalva, que o pessoal colocou nos comentários dos meus últimos, acho que 2 vídeos, para a gente falar e trazer um avaliador de imóveis. A gente está trabalhando, inclusive, para trazer 2. A gente quer trazer visões diferentes, de companhias diferentes, mas estamos trabalhando com isso, tem um pouquinho de paciência, não é tão simples conseguir esse profissional, tá? Não só por questão de agenda, mas também tem algumas complexidades adicionais aí de fazer esses contatos, mas a gente já está caminhando para isso, quero crer que entre final desse mês e o início do próximo a gente consiga trazer algumas informações sobre esse tema, tá? Olha que tabela bacana, quanto aprendizado nós temos aqui, hein? Eles listaram todos os imóveis do fundo e falou o seguinte, olha, a reavaliação patrimonial aponta para uma alta de 5,3%, que é aquele número lá embaixo consolidado. Olha que bacana isso, olha que legal, né? É um número excelente, né? Então, o fundo conseguiu crescer o seu valor patrimonial até acima aí da inflação e conseguiu
trazer essa leitura de mercado positiva que nós temos hoje para o mercado de logística, principalmente. Quando você coloca a lupa ativo por ativo, você vai perceber que o que mais te chama a atenção é o negativo do HGLG Louveira e o positivo do Blumenau. O que tem de negativo no Louveira? O Louveira tem um prazo remanescente contratual relativamente baixo e os aluguéis que estão lá estão abaixo da média do mercado e da região. Então, isso quer dizer o quê? Que o avaliador falou, olha, primeiro que os seus contratos estão perto de vencer, e segundo que, quando vencer, o valor aqui da região está abaixo do que vocês fecharam lá atrás. Então, pode ser que você tenha que ter aí um impacto na receita desse ativo, então a reavaliação foi negativa, né? Nada muito exagerado, mas aí reflete a realidade do mercado. Agora, o mais legal e o grande aprendizado é no HGLG Blumenau, que foi um imóvel, a gente acompanha o HGLG há mais de década. E o HGLG Blumenau é antigo, ele está muito lá no início do portfólio do fundo, é um imóvel que quem quiser pesquisar aí, ele está dentro da cidade, mas é um imóvel que tem uma especificação técnica bem defasada, um imóvel bem, assim, mais classe C, entendeu? E eu sempre disse, assim, internamente, de que esse imóvel era um risco para o fundo. À medida que o fundo foi crescendo, esse imóvel, na minha visão, ele foi diluído, consequentemente, esse risco também foi diluído. Mas olha que curioso, né? E aqui, como a gente fala aqui na nossa terra, que eu paguei a língua, né? Paguei a língua por quê? Porque eu sempre tive essa preocupação com o imóvel, e olha o que aconteceu. O inverso do que eu imaginava. O HGLG Blumenau teve uma reavaliação de quase 40%, os aluguéis estão lá defasados, o contrato foi renovado por valores acima do que estava sendo praticado, a reavaliação super positiva e ajudou bastante aí na reavaliação do portfólio do HGLG. Então isso sempre nos leva àquela premissa, né, de que o fundo imobiliário não é um concurso de beleza, você tem que realmente avaliar caso a caso, entender ativo a ativo, entender que também você pode acertar um pouco mais do que você imaginava, você pode até ser um pouco otimista, de repente acontece muito mais do que você imaginava, ou o inverso, né? Você está pessimista, como eu estava com este ativo especificamente, e hoje ele aí mostrou que eu estava equivocado com relação a essa visão deste imóvel especificamente. Isso nunca foi uma preocupação, porque como vocês podem até ver, ele representa apenas 2,7% do total, então isso não me preocupava já há bastante tempo dentro do HGLG, né? Justamente pela diluição, não pelo ativo em si, tá bom? Sempre aprendendo aí. E aqui tem as especificações, ele vai lá e fala, eu só falei do Blumenau e do Louveira, mas vocês podem ler os outros para ter esse aprendizado também, tá bom? Vamos lá. Do ponto de vista comercial, gente, o HGLG ele tem muita coisa acontecendo, né? Então ele tem aditivos sendo feitos, eu não vou ficar falando um a um, né, porque senão fica muito enfadonho, muito cansativo. Ele tem locações sendo feitas em ativos, né, como o Cone, que é lá em Pernambuco. Locação, olha também mais uma coisa que surpreendeu, né, locação de 1,27 mil metros quadrados em Duque de Caxias, que é um imóvel também desafiador, que foi aquela negociação que teve com o XPLG, lembram disso? Que também foi um pouquinho polêmica, porque eles venderam uma participação e ficaram com o controle ali uma da outra, como se fosse uma troca praticamente de participação nessa região, mas funcionou, né? Ou seja, teve aquela polêmica naquele momento, mas hoje mostra que foi assertivo, ou seja, o fundo está conseguindo fazer essa alocação, consequentemente vai beneficiar não só o HGLG, como também o XPLG que detém participação neste imóvel, né? Vamos lá, mais alguma coisa? Previsto aqui. Renovação com a Cremer, que eu acabei de falar, renovação com essa informação ela é muito positiva para o fundo, muito positiva, porque a Volkswagen é um imóvel, é um ativo importante para o fundo e colocou-se aí, então, a renovação antecipada da Volkswagen para o HGLG Vinhedo. Eles não colocaram aqui, pelo menos eu não encontrei, posso ter errado, se eles vão ajustar o aluguel, ao invés de ser trimestral para mensal. Isso eu não sei. Tomara que eles façam, porque o HGLG sempre tem essa novela aí com relação ao resultado versus distribuição. Normalmente ele tem 2 meses que o resultado fica muito abaixo da distribuição, o pessoal sempre preocupa, e de repente vem um mês que o resultado fica muito acima da distribuição. Então isso tudo ocorre basicamente em função do aluguel trimestral da Volkswagen, que é uma locatária importante, então isso faz diferença na hora da leitura da DRE do fundo, tá bom? Locação no DCR, renovação no Master Labs e renovação de um contrato com a Solística aqui em Goiânia, tá? Tiveram devoluções também, algumas devoluções previstas. Ela devolveu 6 mil metros no DCC, né? Essa empresa chamada Piquetur, né? Tem outras saídas que foram notificadas. O Mercado Livre falou que vai entregar 3,7 mil metros quadrados em São Carlos. Lembrando que a HGLG tem a Mercado Livre também como locatária, não só nesse ativo, mas também naquele que está em construção lá com a Simões Filho, lá em Simões Filho, que é um BTS, tá bom?
A Infracommerce vai devolver mais um módulo, tá? Que vai gerar essa multa aí, aviso prévio, tá? A partir de março de 25. Com essa devolução, somado ao módulo que está devolvido em janeiro, a empresa passará a ocupar 13 mil metros quadrados. Então, a empresa está devolvendo uma parte, mas ainda continua apoiada em 13 mil metros quadrados, ocupando lá, tá bom? Temos várias informações aqui do ponto de vista técnico. Aqui, pessoal, eu não vou ficar lendo um por um, mas aqui mostra aquilo que eu falei para vocês da necessidade de manter esses ativos. Inclusive, tem uma coisa nesse texto aqui que é muito legal, vou deixar aqui, mas depois vocês podem ler, tá? Tem uma coisa muito importante que o Pátria disse o seguinte: olha, isso aqui hoje é para a gente algo que realmente nos toma muito tempo. Então, é um fundo complexo hoje, porque sempre tem locatário entrando e saindo, e todos eles demandam obras, demandam melhorias, tem toda uma gestão, não só de contratos, mas uma gestão de obras recorrentes no portfólio do fundo. Então, são equipes de engenharia que são deslocadas para fazer um acompanhamento quase que, eu estou colocando aqui entre aspas, em tempo real de tudo isso. Por quê? Porque imagina que sai um locatário no imóvel em Pernambuco, entra outro em São Paulo, sai outro do Rio de Janeiro, e você tem que ficar fazendo adaptações e fazendo verificações o tempo todo para manter a qualidade construtiva do imóvel. Então, ativos de logística, na minha humilde opinião aqui, demanda muito esforço do time de gestão, principalmente de engenharia. Ativos de shoppings, menos, porque você já tem isso meio que enraizado no DNA de um shopping center. Você tem, claro, obras gerais, mas você tem, claro que isso pesa para o fundo, claro que você tem obras de retrofit, troca de escada rolante, elevador, etc. Mas o dia a dia ali você já tem meio que um modus operandi que funciona, que são as empresas que vão saindo desocupando e já tem obras naturalmente contratadas pelo locatário que vai ali fazer, né? Então isso já é mais natural no shopping. De lajes corporativos eu não vejo também muitos problemas, que são escritórios, então são projetos internos ali, né? Mas eu acho que logística sim demanda muito acompanhamento de infraestrutura do ativo, é bem mais complexo, tá bom? Então tem muitas informações que ele relata, inclusive dizendo isso, fala, olha, demanda muito esforço aqui pra gente, né? Então o fundo tem aqui uma DRE de dezembro que mostra o resultado e o rendimento anunciado. Veja que o resultado ficou bem abaixo do rendimento anunciado, tivemos aqui as receitas recorrentes, mas entra até aquela história toda da Volkswagen que eu sempre falo para vocês. Barão, então devo me preocupar? Não deve preocupar, que olha o tanto que em outubro e novembro foi a mais. Agora, em dezembro, foi a menos. Então, o resultado foi 75, eles distribuíram 1,10, né? E ainda tem 70 centavos de reservas acumuladas. Então, o que tem de positivo? O fundo está super tranquilo para manter 1,10. O que tem de negativo? Aqueles eventos de rendimentos explosivos no fechamento de semestre, como a gente vê, por exemplo, no HGRU, né, equivalente também no TRXF, isso não está acontecendo no HGLG mais, porque o fundo diminuiu a velocidade de vendas de imóveis. Hoje ele não tem mais tantas vendas assim, pelo menos no radar aqui que tem mostrado para a gente nos relatórios gerenciais, né? Aqui é o retorno total do fundo, mostra aí o sucesso do fundo, aqui mostra o crescimento da base de investidores no mês a mês. Então a gente vê que quando chegou ali agosto, setembro, outubro para novembro, caiu, né? Caiu 2 mil investidores, mas recuperou ainda no finalzinho. Então, realmente, aquelas quedas machucaram muito, até mesmo os fundos grandes. Mostra que a gente tem uma dissidência, é natural, uma depuração natural aí de alguns investidores que acabam desistindo, mas, por outro lado, quando você olha no início do ano, o crescimento foi grande, como a gente falou, de praticamente aí 11%, tá bom? Aqui agora eu quero fazer uma observação, que aqui para mim é onde é o maior risco do HGLG hoje. Baroni, o quanto eu devo me preocupar com esse risco? Não, acho que você tem que acompanhar, monitorar, mas longe de sair perdendo sono por causa disso. Mas aqui eu quero fazer a minha opinião sobre essa questão, né? Quando nós olhamos hoje o HGLG, ele tem aqui algumas coisas que nos chamam a atenção. Então, para começo de conversa, ele tem aquisições aqui contratadas de 847 milhões de reais que ainda vão ser pagas. E o fundo não tem esse caixa, né? Fato é que não tem. Ele tem hoje 124 milhões em CRI, que pode ser vendido, fácil. LCI 129 milhões, fácil, dinheiro na mão, e renda fixa 100 milhões. Então, se você fizer uma conta simples, você tem uns 350 milhões aqui de liquidez imediata, eu diria, ou quase imediata, né? E você tem mais 300 milhões em fundos imobiliários. Aí entra aquela história, tem fundo imobiliário que está no lucro, tem fundo imobiliário que está no prejuízo, é sempre mais difícil você vender nesse momento agora de mercado, né? Então, eu vou considerar que isso aqui, você extrai mais uns 50, 100 milhões aqui. Então, o fundo tem uns 400 milhões de reais, potencialmente de caixa, para fazer jus
a 847 milhões de desembolsos, né? Aqui ele detalha mais, ele mostra, inclusive, o que é até 6 meses, e ele vai colocando aqui o que é maior do que 12 meses e vai colocando os valores. Então, você vai perceber que o maior risco está no CRI GTS, que foi do portfólio que eles compraram aqueles 5 galpões, né? DCR, DCC, aqueles galpões todos lá, DCE, né? Que vocês podem até consultar aqui no portfólio depois. Mas, por outro lado, esse não é um risco, um desembolso de curto prazo, é maior que 12 meses, né? Então, ao mesmo tempo que eu te dei uma notícia preocupante de que o fundo não teria caixa, boa parte dos desembolsos vão ser feitos de maneira gradativa, né? Inclusive, aqui, deixa eu passar, daqui a pouco eu volto aqui, tá, pessoal? Aqui ele mostra justamente como é que ele está desenhando a redução desse saldo devedor, né, dessas obrigações. Então, você mostra que não tem nada que vai fazer com que você tenha que perder o sono, que se ele estiver caindo de 10 para 2 de uma vez, significaria que ele teria um grande desembolso num ano, que não é o caso aqui. Então, eu diria que a estrutura de capital do fundo está super sólida, mas super sólida. Mas é um ponto de atenção que eu gosto de relatar, né? Em algum momento, daqui a alguns anos, ele pode, talvez, ter vendido um outro ativo, isso vai ficar super equacionado, ele pode fazer um block trade vendendo uma quantidade maior de fundos imobiliários e também resolver esse problema. Então, super tranquilo, nada que ele deveria perder o sono. Esse outro gráfico aqui, inclusive, ele é mais interessante ainda. Ele mostra que apenas com 5% do resultado, ele já faz jus a bastante dos CRIs que ele tem que desembolsar. Então, o simples fato do fundo ser muito grande, ele ter uma retenção de 5% do semestre, ele já paga grande parte das necessidades de caixa de 2025, 26, 27, entendeu? Então, olha só para você ver, ele tem que pagar essa linhazinha amarela, o excedente é o que ele vai precisar. E esse excedente, obviamente, ele tem bastante coisa. Então, encaixa para pagar. O meu ponto de preocupação aqui é o quanto de novas obras vão precisar, de desembolso para fazer essas obras, para fazer reformas. Aí isso pode dar um certo choque nessas necessidades de caixa. Inclusive, fica aqui uma sugestão para a gestão do fundo, de já tentar fazer um gráfico desse um pouquinho mais aprimorado, pensando não só nos desembolsos obrigatórios, mas também aqueles que estão potencialmente provisionados para fazer jus a reformas e por aí vai, né? Aqui tem os dados maiores dos CRIs. Uma grande vantagem que eu vejo do HGLG é que a dívida é muito barata, né? Então, IPCA mais 5, 5,25, 6,25 é muito barato. Então, aí de 6 para baixo, IPCA mais 6 é um custo de dívida muito barato para o fundo. Então, se ele conseguir fazer recursos vendendo imóveis e ajustar esse ganho de capital e carregar essa dívida, na minha visão, quando fechar o ciclo, nós estamos dentro de um cenário de geração de valor, porque muito possivelmente o fundo vai conseguir manter um cap rate acima de 6% nesses imóveis aqui, que foram usados, né? Ribeirão Preto, São Carlos, do Mercado Livre, né? E aquisição de portfólio. Bom, pessoal, eu entendo que as coisas mais importantes que eu precisava falar foram ditas aqui. Claro que sempre pode ter coisas novas, né, que a gente pode trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado aqui de conhecer um pouquinho mais aí do HGLG. E agora eu viro e pergunto para vocês, o que melhorou, o que piorou, né? Muitas coisas acontecendo com o fundo. Basicamente foi o tema do nosso vídeo aqui, a thumb lá que a gente colocou para vocês. Então, muitas coisas realmente acontecendo, muitas coisas que pelo prisma pode ter melhorado, pode ter piorado, e aí você coloca na balança e aí você faz a pergunta. Considerando esses últimos 12, 24 meses, o HGLG hoje está melhor ou pior, né? Na minha visão, o que é mais positivo é a robustez do portfólio, é as opcionalidades de ganho de capital, é a renovação do contrato com a Kramer que trouxe e com a Volkswagen. Esse é o ponto positivo. Do ponto negativo, ele tem uma estrutura de capital que antes a gente nem se preocupava e hoje eu acho que ela está sim no radar. E algumas vacâncias que foram surgindo que são relevantes, né? A gente não pode considerar quando uma empresa vai lá e entrega 6 mil metros quadrados, né? Você tem que acompanhar isso também. Então, hoje a vacância de 6,4 não é alta, mas um pouco aí que também deve ser acompanhada pelos próximos meses, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo aqui. Mais uma vez, muito obrigado. A gente se encontra hoje à noite numa live bem bacana também, que a gente vai trazer uns dados para vocês de fundos de recebíveis. Grande abraço e até a próxima. Valeu.